Boa tarde, meu nome é Gabi e hoje a gente vai aprender um pouco sobre figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem e para que elas servem? As figuras de linguagem elas são recursos estilísticos que a gente usa para dar mais impacto e para dar mais sentido para a nossa frase. Ela é usada para expressão, para comunicação, certo? A primeira figura de linguagem que a gente vai ver hoje é metáfora. O que é metáfora? A metáfora, ela usa dois elementos, ela compara dois elementos sem usar os conectivos como ou parece. Então ela sugere uma similaridade, entendeu? Então, por exemplo, aqui, a casa deles era uma prisão. Ou seja, ele compara a casa a uma prisão, sabe? Então, assim, significa que eles moravam dentro de uma prisão? Não. Significa que eles estavam lá porque eles se sentiam, talvez, presos? Talvez. Seria porque eles não se sentiam seguros, acolhidos lá dentro? Talvez. Se sentiam condenados? Talvez. Então, assim, ficou bem claro o que é metáfora? Se não, a gente vai ver mais pra frente alguns exemplos e algumas atividades pra gente fazer, certo? A comparação. Alguém sabe o que é comparação? Pegar um alimento e comparar ao outro? É igual metáfora? Olha, o que é comparação? A comparação vai pegar um elemento, outro elemento e comparar. Só que nesse caso, vai usar sim os dois conectivos, os que mais usam, que é o como e o parece, diferente da metáfora. Então aqui, ó, nossa vida tem sido como um mar de rosas. Então ela pega assim a vida e o mar de rosas e compara os dois, entenderam? Então assim, aqui tá falando basicamente, olha, a nossa vida tem sido muito tranquila, muito pacífica, tem tido muita paz. Então é basicamente isso, vai comparar um elemento com o outro, certo? Então, a outra figura de linguagem, certo? Estão entendendo até aqui? Metonímia. O que é metonímia? Alguém sabe? É um nome bem difícil, né? Eu sei. Mas, ó, é bem tranquilo. A metonímia, ela pega um termo e substitui por outro. Entendeu? Aqui, por exemplo, li Machado de Assis. Significa que o Machado de Assis ressuscitou ali e a gente leu ele? Não. A gente leu Machado de Assis no sentido, a gente pegou um livro de Machado de Assis e a gente leu. Então, a metonímia aqui substituiu a palavra livro e colocou Machado de Assis. Então, ela faz substituição com outra palavra, certo? A prosopopeia, a outra figura de linguagem que a gente tem. O que é prosopopeia? Se alguém acha difícil, muito difícil esse nome, a gente pode substituir isso aqui, ó, prosopopeia, por personificação. E o que seria? Seria pegar um objeto inanimado ou um ser, né, que não fala, que não tem vida, que não tem emoção, não que não tem vida, mas que não tem emoção como um ser humano, e a gente dar vida para ele. A gente dar características humanas, a gente atribuir essas características para esse ser. Então aqui, a tartaruga falou. A tartaruga fala? Não, mas a prosopopeia, ela torna a tartaruga como um ser vivo, ela atribui essas características para a tartaruga. Então assim, isso é muito presente principalmente em tirinhas, quadrinhos, sabe, desenhos e assim por diante. Então aqui a gente vai pegar um ser que é inanimado, um ser que não fala, que não tem emoção e vai transformar ele nisso, certo? Hipérbole. O que é hipérbole? Esse nome também é muito estranho, muito diferente, certo? O que a gente pode fazer quando a gente tem dúvida, então, né? De como a gente vai tipo assim, fixar esse nome, né? A gente pode pegar aqui, ó, hiper, demais, intenso, sabe? Então assim, a comida demorou tanto que eu até morri de fome. A gente, quando a gente fala isso, quando, por exemplo, a gente pede uma pizza ali e demora para chegar, a gente, meu Deus do céu, eu tô morrendo de fome. A gente não tá morrendo literalmente, sabe? Então, a hipérbole ela vai exagerar, ela vai se intensificar na frase, entende? Ela vai tornar a frase intensa, sabe? É demais aquilo que eu tô sentindo, sabe? Então, eu tô sentindo tanta fome que eu tô morrendo, entende? Então, o eufemismo já seria algo que a gente vai usar para amenizar a frase.
Por quê? O eufemismo ele substitui uma expressão que é muito direta, muito rude. Por exemplo, ao invés de eu falar aqui, ó, que a pessoa morreu, a gente fala, ele passou desta para melhor. Então a gente deixa a frase mais fofa, mais agradável de se ouvir, entende? E agora, uma das minhas preferidas, que eu utilizo bastante, a ironia. Ele correu tão rápido como uma tartaruga. Aqui, a gente pode até confundir assim com uma comparação, né? Porque a gente vê aqui a utilização do como. Só que se você pegar o sentido da frase, o contexto todo da frase, ele correu tão rápido como uma tartaruga, a gente vê que, tipo assim, a tartaruga corre rápido? Ela é um animal que é considerado rápido, que é ágil? Não. Então ele está falando assim, ele correu tão devagar que parecia até uma tartaruga. É isso que ele queria dizer. Então a ironia, ela vai mostrar o sentido contrário daquilo que se queria dizer. Entendeu? Então assim, eu queria dizer aqui nessa frase que ele é tão lento quanto uma tartaruga. Mas a gente usa a ironia para falar, ele correu tão rápido como uma tartaruga. Entende? Paradoxo. O que seria o paradoxo então? O paradoxo aqui, ó. Já estou cheio de me sentir vazio. Ué, mas não é meio contraditório isso? Se eu estou cheio, eu não posso estar vazio. Ah, então esses dois termos, vazio e cheio, eles entram em contradição. Geram um paradoxo, certo? Então, o cheio e o vazio são contrários um do outro, certo? São meio que inimigos, vamos dizer assim, para a gente entender um pouco mais fácil. Então, assim, quando você vê uma frase que tem um termo que é o contrário do outro, pode ter certeza que é um paradoxo, ok? A frase está em paradoxo, em contradição consigo mesmo. E antítese, a última figura de linguagem que a gente vai ver hoje. O ódio e o amor andam juntos. Mas espera, prof. Aqui também não é uma contradição? Porque ódio e amor não são coisas diferentes? Ó, vamos ver aqui. O ódio e o amor andam juntos. Ódio e amor são contrários do outro, certo? Certo. Só que aqui o ódio é uma coisa e o amor é outra. Eles não entram em contradição dentro da frase. Eles são um personagem e outro personagem, entendeu? O ódio é um, o amor é outro. E eles andam juntos. Não é que nem aqui, já estou cheio de me sentir vazio. Que a gente está se referindo a uma mesma coisa, entende? Então, assim, paradoxo é uma coisa, antítese é outra, ok? Então, agora, para a gente deixar um pouco mais claro, né, para a gente fazer um exercício para ver se a gente conseguiu compreender, eu quero que vocês se juntem em duplas, ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas figuras de linguagem e criar novas frases para a gente ver se a gente fixou o conteúdo, ok? Então, assim, e para ver se a gente compreendeu o conteúdo, porque eu não quero que só que vocês fixem ele, mas que vocês compreendam, que vocês saibam identificar. Então, vocês podem escolher algumas frases, tá? E que daqui a pouquinho, primeiro vocês copiem isso aqui no caderno de vocês, para vocês terem uma base, e daqui a pouquinho a gente já vai corrigir pelo menos umas 4, tá? Pra gente entender, pra gente ver se compreendeu, ok? E depois a prof vai passar um exercício para vocês fazerem em casa, tá bom? Certo, se passaram então alguns minutinhos, e a prof vai agora pegar 4 figuras de linguagem para a gente colocar mais algumas frases para ficar um pouquinho mais claro, ok? E daí na outra aula a gente pode corrigir todas para ver se todo mundo conseguiu acertar e chegar aonde a gente tinha definido, beleza? Então, metáfora. Qual outro exemplo de metáfora que a gente pode utilizar? A vida é um palco. Muito bem. A vida é um palco. É uma metáfora, porque compara a vida a um palco, como se nós fôssemos atores, né, atrizes, estamos ali atuando, estamos rindo, chorando. Então, a vida é um palco. E a gente percebe que não usa como, parece, né? Enfim. Comparação. Alguém tem uma outra frase de comparação? Dormir como um anjo. Dormir como um anjo. Ou seja, dormir muito bem. E a gente vê aqui, ó, a presença do como, certo?
Dormi como um anjo, dormi muito bem essa noite. Hipérbole, alguém tem uma outra frase? Estou morrendo de rir. Estou morrendo de rir. Muito bem. Então aqui, ó, estou morrendo de rir. Quando a gente dá muita risada, a gente fala, nossa, estou morrendo de rir, cara. A gente não tá literalmente morrendo, mas a gente tá rindo tanto, sabe? A gente tá colocando ali... Opa, ficou aqui no exemplo errado. Mas a gente tá rindo tanto que a gente colocou essa expressão, estou morrendo de rir. Morrendo de rir. Certo? E prosopopeia. Alguém tem uma outra frase? Alguém sabe? As nuvens choraram de emoção. As nuvens choraram de emoção. Muito bem. Então, vocês estão muito bem em figuras de linguagem, estão indo muito bem. Então agora, para a próxima aula, tá? Eu vou deixar uma tarefinha para vocês. A prof agora separou algumas tirinhas que a prof vai entregar para vocês fazerem em casa, ok? E aí, com essas tirinhas, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, olhar cada tirinha e vocês vão definir o que elas são, qual figura de linguagem que elas têm nelas, qual figura de linguagem que elas representam. Então tem a metáfora, a comparação, prosopopeia, hipérbole, eufemismo, ironia, enfim, todas essas que a gente viu hoje. E aí, na próxima aula, a gente decora, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até mais!